O governo agora se opõe ao projeto dos trabalhadores por aplicativos, como nós já destacamos aqui, por entender que a matéria como está favorece as plataformas. O nosso entrevistado agora é o deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, relator da proposta que regula os serviços de transporte remunerado. Tudo bem, deputado? Como sempre, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Boa noite, bem-vindo. Ô, Tiago, muito prazer, um prazer atender a vocês, a todos os telespectadores da Jovem Pan, para que a gente possa conversar um pouco sobre esse tema, que é um tema de fato importante e que alguns pontos aí precisam ser melhor esclarecidos. Eu vi há pouco a reportagem do Matheus, eu acho que tratava aí de alguns pontos que eu acho que a gente pode, aí no decorrer da nossa conversa, a gente tirar as dúvidas e trazer a verdade sobre cada um desses pontos. Perfeito, deputado. E justamente nesse ponto que o senhor está falando, em relação a essa possibilidade de dar mais força para os aplicativos, para as empresas, para as Big Techs. Bom, esse é o discurso do governo. Como é que o senhor destaca isso? Como é que o senhor rebate isso eventualmente, deputado? Não, isso primeiro é uma falácia e uma postura unicamente política do ministro Boulos, né? Ele segura, por exemplo, essa questão do valor mínimo de R$10 mais um adicional de R$2,50 por quilômetro. Isso em São Paulo talvez pudesse ser até aceitável, mas para o resto do Brasil não é. Para você ter uma ideia, Tiago, se assim for aplicado e, por exemplo, você comprar um sanduíche de R$20 e tiver a uma distância de 10 quilômetros a lanchonete da sua casa, esse sanduíche vai chegar na sua casa por R$40, R$20 de frete. Então, eu tenho certeza de que isso é um número impactante. Você duplicar o valor em cima do que você vai receber. Isso, com certeza, vai fazer com que, muitas vezes, a pessoa, ao invés de pedir o sanduíche, ele faça um sanduíche de queijo em casa e não peça. Então, existiu, na verdade, uma reação muito grande. A gente tem de tratar esse tema com muita responsabilidade, sem populismo e, acima de tudo, pensando também no consumidor final. Nós temos aí mais de 120 milhões de pessoas que fazem uso dos aplicativos. E a gente não pode penalizar essas pessoas. Elas não podem sentir, ou seja, ser penalizada por uma decisão. Então, o que é que a gente fez? Primeiro, agora, se é a posição do governo, Sim. É a posição de não avançar com essa matéria, a gente não tem problema. Eu falei com o presidente Hugo Mota, nós vamos tirar essa matéria da discussão. O governo, ou seja, o ministro Boulos, defende esses R$10 mais tal. Ele tem que mandar um projeto de lei aqui para casa. Ele manda um projeto de lei e ele vai arcar com as consequências perante o consumidor. Porque tem de se lembrar que o Brasil não é só a cidade de São Paulo, que é a cidade mais rica do nosso país. Mas o Brasil tem diferenças enormes e diferenças econômicas também. E cidades mais pobres, cidades menores, usam aplicativos e gostam também dos aplicativos e têm direito a usá-los. Né? Então, na verdade, eu estou agora desafiando o governo, ao ministro, que ele apresente essa proposta que ele fez para que o Congresso se debruce e vote. Porque aí as consequências desse preço, Sim. Ele vai explicar, o presidente da República, vai explicar à população por que encareceu os aplicativos. Deputado. Outro ponto Deputado. Que foi aqui... Deixa eu só passar para a Denise Campos de Toledo, para o senhor também acrescentar os outros pontos. Nós temos algumas dúvidas ainda pendentes, né, Denise? Exatamente. Deputado, eu queria saber se não tem como conciliar isso com relação às plataformas, que a gente percebe que os motoristas também estavam insatisfeitos com esse projeto que estava em tramitação e eles questionam o quanto de remuneração que fica com as plataformas. Esse não é um questionamento apenas por parte do governo. Não teria como reduzir essa participação, ter uma maior transparência do quanto que se paga para cada um deles, para que haja uma execução mais satisfatória do serviço?
Denise, esse ponto da transparência tem no projeto. O projeto deixa claro o quanto o trabalhador vai receber, o quanto a plataforma vai ganhar de intermediação. E o projeto fez mais o seguinte: existe de fato, e é real, uma grita muito grande dos trabalhadores que às vezes a plataforma ela abocanha mais de 50% pela intermediação, o que é um absurdo. O que é que nós fizemos? Nós fizemos um máximo de 30%. Não é uma tabela de 30%. Eu visitei e andei em outros países do mundo, conheci experiências bem-sucedidas e mal-sucedidas. E aonde a gente pôde ver, ou seja, a taxa de remuneração dessas empresas, ela gira em torno de 25% a 30%. Isso é um pouco do mercado. A gente está limitando por cima, não estou limitando por baixo. Então, essa questão atende completamente aos motoristas. Outra coisa que foi falado aqui há pouco, a questão previdenciária. Eu vou dar um exemplo. Não terá trabalhador no Brasil, ou não teria trabalhador no Brasil, que para ter a incorporar a Previdência Social do país pagasse tão pouco. Para dar um exemplo, por exemplo, se um trabalhador de aplicativo, ele, no final do mês, ele arrecadasse R$3.000, ele pagaria de contribuição previdenciária R$60. Ele pagaria 2% do bruto, 5% do que é só mão de obra. Então, enquanto as empresas pagariam 20%. Sabe quanto paga uma empregada doméstica no Brasil? 15%. Sabe quanto paga um profissional autônomo no Brasil? 20%. Então, falar da questão previdenciária ou está mal informado, ou está mal intencionado, ou está a serviço de alguém exatamente para inviabilizar o andamento desse projeto. O nosso projeto, ele trazia a previdência a esses trabalhadores a um custo muito baixo. Ele trazia seguro de vidas e seguro de acidentes, que eles não têm hoje. Ele trazia transparência algorítmica, ele trazia o trabalhador, ele poderia negar uma corrida, já que ele é um trabalhador autônomo, ele não é obrigado a aceitar. Hoje ele é. Se ele não aceita uma corrida, ele é penalizado pela plataforma. Mas, enfim, eram avanços enormes. O que observou foi esse posicionamento extremamente político e demagogo do ministro Boulos, né? Não pensando no encaminhamento de uma coisa que era importante. Agora, cabe ao governo cuidar da previdência desses trabalhadores, enviar um projeto aqui para casa, cabe ao governo pegar e mandar esse projeto que ele diz do valor mínimo de R$10 mais R$2,50 por quilômetro rodado. E vale ele, e tem que explicar à população o custo de o que vai acontecer com isso e o que vai acontecer nas cidades menores também. Então, na verdade, a gente tratou isso com responsabilidade, a gente atendeu a todos, nós fizemos 13 audiências públicas, recebemos a todos os trabalhadores, a todas as empresas, recebemos todos eles. É natural que é uma matéria sensível, é uma matéria que no mundo todo ela vem sendo regulamentada. Mas para você ter uma ideia, Denise e Tiago, na Espanha, por exemplo, eu tive lá para conhecer, eles regularam demais, eles fizeram e criaram o vínculo empregatício. Os trabalhadores hoje estão na rua pedindo para desfazer a lei que foi feita. Só em Madrid, você teve a diminuição de 25 mil postos de trabalho, de trabalhadores, em virtude de uma lei que foi mal feita. Então, na verdade, a gente precisa, e foi a única coisa que eu quis, ter responsabilidade nisso, e a gente teve responsabilidade quando a gente fez essa previdência tão benéfica para o trabalhador, porque eu fiz conversando com o ministro Marinho, eu fiz conversando com o ministro Volney Queiroz. Então, a gente teve cuidado para não fazer coisa irresponsável e depois o governo pagar uma conta previdenciária. Agora, o que a gente viu, lamentavelmente, por parte do governo, e leia-se, ministro Boulos falando em nome do presidente,
É ele dizendo e defendendo essa tese, que essa tese ele precisa defender e mandar um projeto para a Câmara e justificar aos brasileiros o aumento do preço que haverá para o consumidor final. Então, é isso que a gente faz. Agora, o projeto aqui, só para encerrar, o projeto aqui, de minha parte, ele não vai ter avanço. Eu conversei com o presidente Hugo Mota, não adianta, a gente fez um projeto que a gente discutiu, trabalhou, tentou avançar, trazer melhorias para os trabalhadores. Os trabalhadores não querem. Ou estão movimentados, ou estão manipulados, ou estão não sei o quê, por muitas pessoas. Eu não sei o que tem por trás disso, de interesses de que essa matéria não avance. Mas a questão e o fato é que ela não vai avançar, vem eleição por aí, é uma matéria sensível, muitos dessas pessoas, desses líderes aí, são candidatos a deputados, então ela não vai avançar mais. Então o governo, é chegada a hora que tem essa responsabilidade, diz que quer cuidar do trabalhador, que mande o projeto para cá e que a gente vote esse projeto. E aí o trabalho que a gente fez serviu para debater, mas esse trabalho não vai avançar. Deputado, nosso tempo está praticamente esgotado. O Mano Ferreira já está aqui no nosso quadro. Ele faz uma pergunta breve. Peço para o senhor ser breve também. Mano, por favor. Deputado, uma das maiores preocupações quando se trata desses trabalhadores é a questão de acidentes e a volatilidade da renda, né? Eu queria que o senhor explicasse rapidamente como seria um seguro acidente de forma sustentável. É possível fazer isso com as contas brasileiras como estão hoje? Mas é óbvio que sim. Você diz acidentes deles, sofrerem acidentes no trabalho, é óbvio, ele terá um seguro. Hoje, se ele, quando um rapaz desse sofre um acidente, ele fica sem receber, ele fica sem trabalhar, ele teria um seguro de acidentes, ele teria um seguro de morte. Isso está previsto no projeto, isso está atendido no projeto. Eu não consigo entender como isso pode dizer que esse projeto é contra os trabalhadores. Ou seja, o que é que a gente queria? Todo trabalhador brasileiro, ele precisa ser formalizado. Ele sendo formalizado, depois de formalizado, ele vai ter as suas reivindicações tratadas através de convenções coletivas anuais com os patrões. Isso funciona para todos os trabalhadores brasileiros. E era isso que a gente estava querendo fazer. Mas então, se a gente não bota os R$10, porque a gente tem responsabilidade política de não fazer isso, porque é muito fácil estar defendendo R$10, é muito fácil eu estar aqui dizendo que eu queria que o salário mínimo do Brasil fosse R$5.000. Mas eu tenho que ter responsabilidade para ver as consequências disso. E foi isso que não se teve. Então, se não tem essa responsabilidade, paciência, deixa a matéria, o Supremo Tribunal Federal, inclusive, está questionando isso, estava para julgar, a gente interviu com o presidente Hugo Mota pedindo para que ele não fizesse, porque a gente ia legislar. Não se quer legislar, o projeto que tinha foi condenado. Eu só, para terminar, Tiago, eu quero dizer que tem muita coisa por trás disso que a gente precisa entender, de gente que não quer que esse projeto ande. Você hoje teve, por exemplo, um evento em frente ao meu partido aí em São Paulo, tocaram fogo e é um militante do pessoal que fez isso. Já identificamos o militante que e é militante do pessoal que fez isso. Então, na verdade, a gente está tratando essa questão com muita responsabilidade, com muita transparência e, lamentavelmente, não foi assim que foi percebido pelo governo, não foi assim que foi percebido por alguns setores dos trabalhadores. Porque, para você ter uma ideia, Tiago, só para finalizar, hoje eu recebi todas as centrais sindicais do Brasil, todas as centrais, CUT, Força Sindical, CGT, aqui no meu gabinete, apoiando o projeto, dizendo que fazia críticas em algumas coisas ao projeto, mas apoiava porque via que era importante. Mas agora isso já é passado, o projeto não vai avançar, o presidente Hugo Mota vai tirar de pauta e a gente não vai tratar desse assunto mais esse ano. Deputado Augusto Coutinho, mais uma vez, obrigado por atender a Jovem Pan. Volto sempre, a gente continua sempre dando destaque para esse projeto e, claro, o trabalho da categoria. Muito obrigado, até a próxima.
Um abraço, muito obrigado. Bom, é claro, os microfones da Jovem Pan abertos também ao governo para os esclarecimentos. Recentemente entrevistamos o ministro Boulos para falar sobre esse projeto e a gente continua acompanhando se vai ou não vai tramitar nesse momento. E no próximo